A fim, separado, seria a fim de, quando se quer indicar finalidade. Exemplo, viemos a fim de estudar para o concurso. Nesse caso, é separado. Onde, aonde ou donde. Onde, em que lugar. Com verbos que não dão a ideia de movimento. É estático, é naquele lugar. Exemplo, diga onde está o livro. Vi a casa onde você mora. Não sei onde te encontrar. Estão vendo? Nesses casos é estático, é apenas o lugar a que me refiro. Aonde seria movimento. Para onde, para que lugar. Em verbos que indicam movimento. Vejamos, fomos aonde ele quis ir. Aonde você vai? Aonde você nos leva? Estão vendo? Quando há essa ideia de mobilidade, de movimento, então usa-se aonde. Donde é simplesmente uma contração da preposição de mais o nosso pronomezinho relativo onde. Exemplo, a cidade de onde vimos não possui hospital. A cidade de onde nós vimos. Uso dos porquês. Porque junto com acento, porque junto e sem acento. Porque separado e com acento, porque separado e sem acento. Porque junto e com acento é um substantivo precedido do artigo ou outro determinante. Exemplo, sei o porquê de sua decisão. Aprendendo um porquê, podemos aprender todos os porquês. Estão vendo? Esses porquês exercem função de substantivos. Estão todos determinados por artigos. Então, ele é junto e com acento. Significa a razão, o motivo. Porque junto e sem acento. É uma conjunção coordenativa explicativa, ou pode ser uma conjunção subordinativa causal. É igual a pois. Não vá, porque é perigoso. Ele não foi, porque havia perigo. Estão vendo? Nesse caso, nós temos a conjunção coordenativa e a outra subordinativa. Ou pode ser também o porquê de resposta. Porquê separado e com acento. Usado no final de oração interrogativa direta ou indireta, antes do ponto. Você não veio por quê? Estão vendo? É uma interrogativa. Se estivesse no início da frase, ele estaria sem acento. Ele não veio e não sabemos por quê. Estão vendo? Interrogativas diretas ou indiretas ao final da frase. Por quê? Separado e sem acento. É o mesmo que pelo qual, usado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Não sei o motivo por que ele não veio. Porque você não veio. Está vendo? Clara ou não a palavra razão. Então, nesse caso, o porquê é separado e sem acento. Observação. Diante das expressões eis e daí, peraí. Ah, tá. Aqui é outra coisa. Não. Cada hora aparece um troço aí que negócio. Vamos lá. Observação. Diante das expressões eis e daí, não substantivadas, usa-se o porquê. Exemplo, eis porque fui o vencedor do campeonato. Daí, porque Márcio não veio à aula. Estão vendo? Nesse caso aqui, antes de eis e daí, nós usamos também o porquê. Mal com U, mal com L. O mal com U, ele é adjetivo, é antônimo de bom. Exemplo, mau aluno, mau momento. Basta eu trocar o mal por bom ou por bem. O que é que vai encaixar? Mau aluno, bom aluno e não bem aluno. Então, nesse caso, é mal com U, adjetivo.
Mal com L, ele será advérbio de modo e antônimo de bem. Olha o exemplo. Seu argumento está mal estruturado. Se eu tiver que substituir o mal, vai ficar bem e não bom. Está bem estruturado e não bom estruturado. Esse mal é com L. Ele se comportou mal. Ele se comportou bem. Ele não poderia dizer, ele se comportou bom. Estão vendo? É fácil. Mal com L é advérbio e pode ser também substantivo. Substantivo. Quando o mal é substantivo? Ele é antônimo de bem, da mesma forma como ocorre com advérbio, com artigo ou outro determinante. Vejamos, esse mal não tem remédio? Nesse caso ele é substantivo. Ele sofre de um mal incurável. Só por estar determinado por um artigo indefinido, percebemos que se trata de um substantivo. Conjunção subordinativa temporal. Assim que, logo que. Mal que chegou, saiu. Nós temos o quê? Uma conjunção subordinativa que indica tempo. A ou a. Isso aqui, verbo, e esse de cá, preposição. A, verbo haver, usa-se em substituição ao verbo fazer, referindo-se ao passado. Vejamos, há 2 meses que ele não aparece. Tá vendo? Nesse caso aqui no sentido de tempo. Ela chegou da Europa há 1 ano. Há também no sentido de fazer, sentido de tempo decorrido. A forma a também pode ser usada com outros sentidos. Exemplo, aqui não há nenhuma dificuldade. O há aqui, nesse caso, no sentido de existir. Ele há de voltar. O há aqui no sentido de ter. A preposição é usado na indicação de tempo futuro. Exemplo, daqui a 2 meses ele aparecerá. Daqui a. Isso é preposição. Ela voltará daqui a 1 ano. Daqui a. Estão vendo? Esse a aqui é preposição. A, cerca de ou acerca de. Acerca de, para significar que faz ou que existe, ou que existem. Aproximadamente. Marcelo mora em Contagem há cerca de 20 anos. Tá vendo só? Então, nesse caso, existir aproximadamente. Há cerca de 30 cadeiras na sala de aula. Aqui também no sentido de existir. Há cerca de seria um número aproximado. Acerca de, para significar sobre. O curso fica a cerca de 30 minutos daqui, ou seja, a aproximadamente 30 minutos daqui. Se não ou senão. Se não, quando puder ser substituído por se ou por caso, seguido do advérbio de negação não. Exemplo, se não estudares, não passarás no concurso. Então, nesse caso, você observa que é um papel de uma ação, de uma conjunção condicional. Se não estudares. Se não, quando é que ele é junto? A não ser, exceto. Nada havia a fazer senão conformar-se com o caso. Nesse caso aqui, nós estamos vendo o quê? A exceção. Essa conjunção, aliás, isso aqui é uma conjunção. Seção, sessão ou sessão ou secção. Vamos ver essa dificuldade ou sanar essas dificuldades. Sessão, para significar reunião de pessoas ou assembleia. Exemplo, a sessão do cinema estava lotada. Então seria exatamente uma assembleia, uma reunião, a sessão. Sessão com C indica ceder, cedimento.
A cessão de direitos será para beneficiar os brasileiros, ou seja, o cedimento, cessão com C. Seção ou secção, para significar repartição ou departamento. Marcos trabalha na seção de embalagens. Então, departamento pode ser seção ou com C mudo. Emprego das iniciais maiúsculas e minúsculas. Primeiro, escrevem-se com letra inicial maiúscula. A primeira palavra de período ou citação, nós sabemos bem, a maiúscula no início de um período, no início de uma oração. Estude bastante. Diz um provérbio árabe: a agulha veste outros e vive nua. Substantivos próprios. Eles sempre terão a inicial maiúscula. Deus, José, Brasil, Tupã, Minerva, Cruzeiro do Sul, etc. Substantivos próprios são iniciados por maiúscula. Nomes de altos cargos e dignidades. Igreja, nação, Estado, pátria, União, República, etc. Nesses casos, se estiverem determinados. Nomes de vias, logradouros públicos, edifícios, estabelecimentos, agremiações. Vamos ver. Rua do Ouvidor, está escrito com maiúscula. Banco do Brasil, Banco do Brasil. A Academia Brasileira de Letras, todas as iniciais são maiúsculas. Palácio das Artes, as iniciais são maiúsculas. Nomes de artes, ciências, títulos de produções artísticas, literárias e científicas. Títulos de jornais e revistas também devem ser escritas com iniciais maiúsculas. Medicina, Os Lusíadas, O Guarani, Dicionário Geográfico Brasileiro, Correio da Manhã, Veja, Diário da Tarde, etc. Expressões de tratamento também precisam ser escritas com letra ou inicial maiúsculas. Vossa Excelência, Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Ministro, Senhor Diretor, etc. Nomes de pontos cardeais, quando designam regiões. Exemplos: os povos do Oriente, estão vendo? O falar do Norte, ou falar, atenção, corria o país de norte a sul. Nesse caso, não é necessário o uso da maiúscula. Nomes comuns, quando personificados ou individualizados. Vejam: o amor, o ódio, a morte, etc. Escrevem-se com letra inicial minúscula. Nomes de meses, de festas pagãs ou populares, nomes gentílicos próprios, tornados comuns. Exemplos: maio, bacanais, carnaval, ingleses, Havana, etc. Nomes comuns antepostos a nomes próprios, geográficos. O Rio Amazonas, a Baía de Guanabara, o Pico da Neblina, etc. Só para lembrarmos, quando escrevermos nomes de ruas, rua ou avenida deverá estar em minúsculo. Apenas o nome da rua ou da avenida que virá com letra maiúscula. Palavras depois de dois pontos, não se tratando de citação direta, também serão escritas com letra minúscula. Exemplo: qual deles, dois pontos, o juiz ou o advogado? Chegaram os magos do Oriente, com suas dádivas, ouro, incenso e mirra, letra minúscula. O pronome pessoal de tratamento você.
Notações léxicas ou sinais diacríticos. As notações léxicas são sinais ortográficos que se juntam às letras com a função de dar valor fonético especial e permitir pronúncia correta. Depois de prefixos com acentuação própria, no caso tônicos, ou evidência semântica, no caso. Além-mar, pronuncia-se além. Observamos que está acentuado o E, tônico. Grã e grão. Grã fino, grão, mestre. Aquém, aquém-mar. Pós, pós-operatório. Pós-escolar. Coautor, cofundador. Pré-fabricado, pré-nupcial. Ex-aluno, ex-presidente. Pró-ecologia e pró-alfabetização. Sem vergonha e sem cerimônia. Não agressão, não violência. Vice-rei, vice-diretor. Recém-formado e recém-nascido. Há muitas pessoas que dizem recém, é errado. Exceções, onde não ocorre a situação diacrítica. Coabitar, co-irmão, coatividade, coexistência, coexistir, coestadual e alentejo. Bem, como prefixo e não como advérbio, antes de palavras que têm vida autônoma e quando a pronúncia o exigir. Exemplo, bem-aventurado, bem me quer, bem-nascido, bem-estar, bem-amado, bem-humorado, bem-vindo, etc. Exceção. Nesse caso, escreve-se com N, o bem, porque é sobrenome. Bem-vindo é antropônimo. São sempre sem hífen. Mini, bi, tri, tetra, etc. Exemplos. Mini dicionário, mini saia, bicentenário, bicama, triciclo, tetrachave, etc. Observações. Primeira, comparando à toa com hífen, a locução adjetiva, e à toa, locução adverbial. Fez um trabalhinho à toa, isso é uma locução adverbial. Qualidade. Passei o dia à toa. Modo, a maneira. Isso aqui é adjetivo. Refere-se a dia. Segunda, evidencia-se a diferença de sentido entre as palavras meio-dia, metade do dia, e meio-dia, às 12 horas. Pão duro, pão endurecido, pão duro, ou seja, egoísta. Não se usa hífen quando um elemento se adapta foneticamente a outro, sem prejuízo da clareza ou da pronúncia. Por exemplo, pontapé, sobremesa, aeroporto, audiovisual, socioeconômico, termoelétrico, mal me quer. Nas locuções da gema, de vez em quando, de repente, ou nas expressões do tipo estrada de ferro, doce de leite, anjo da guarda, farinha de trigo, cor de café. Aqui não é necessário a presença do hífen. Acentos. O circunflexo. O circunflexo é utilizado para fechar foneticamente o som da vogal. Vogal tônica fechada. Vejam, mês, avô, âncora, etc.
Acento grave, indicativo de crase. Aliás, é a única situação em que permanece o acento grave na língua portuguesa, para indicar crase. O agudo, exatamente o sentido contrário, ele acentua a vogal tônica aberta, como traz, céu, acolá, pará, etc. Cedilha, ou seja, o C cedilhado, antes de A, O e U, que ela ocorre. Exemplos: alça, dança, camurça, cortiço, caçula, moça, laço e açude. Derivados de palavras terminadas em TO. Exemplos: ato, ação, alto, alçar, projeto, projeção, torto, torção, canto, canção. Derivado dos verbos ter e seus compostos. Exemplo: reter, retenção, deter, detenção, ter, tensão, conter, contenção, etc. Nos vocábulos de origem árabe, tupi, africana ou exótica, temos aqui açúcar, açucena, açafrão, muçulmano, Iguaçu, Jussara, paçoca, Paraguaçu, Mossoró, caçula, superstição, etc. Nas palavras em cuja formação entram os sufixos ação, aça, aço, issa e ussa. Olha os exemplos: marcação, barcaça, ricaço, carniça, dentuça, etc. Apóstrofo, onde ocorre? Na supressão de vogal nos versos esperança, minha alma. Na reprodução de certas pronúncias populares. Olhe ele aí, não se enxerga. Atenção, não se usa apóstrofo na palavra pra, forma popular para, mas contrações dum, num, pró e dele, daquilo e etc. Em títulos de livros e jornais. A leitura do Guarani, a reportagem da noite, etc. Em 1990, representantes de 8 países que falam a língua portuguesa oficial, como Portugal, além do Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste, além de pequenas comunidades como em Goa, Sri Lanka, na Índia, e Macau, na China, se uniram para organizar e unificar essas regras. A implementação, no entanto, é lenta, bem sabemos. É preciso que os países ratifiquem as mudanças, como fez o Congresso Nacional Brasileiro. Em 2007, o Ministério da Educação do Brasil começou a preparar essas mudanças nos livros didáticos e pretende com elas, para que elas estejam totalmente implantadas em 2009. As maiores resistências à reforma até o momento vem de Portugal. Já era de se esperar, não é? Justamente o país que deve ter mudanças mais significativas. Os portugueses, até agosto de 2007, não haviam retificado o acordo. As tentativas de unificação não são recentes. Elas datam do início do século XX. No Brasil, já houve 2 reformas ortográficas. A primeira em 1943 e a última em 1971. Ou seja, um brasileiro com mais de 65 anos, ele vai passar por 3 reformas. Em Portugal, a última reforma aconteceu em 1945. Em muitas diferenças entre Brasil e Portugal, continuam.
No entanto, há muita gente que rechaça a unificação, dizendo que há coisas mais importantes a fazer. Mas quem defende argumenta que o português é das línguas mais faladas, aliás, entre as 10 mais faladas do mundo, é a única que ainda não tem a unificação. Vejamos agora as principais mudanças ortográficas que ocorrerão. A maioria terá impacto no Brasil. Primeiramente, primeira mudança, fim do trema. Efetivamente, o trema desaparece da língua portuguesa. O acento é totalmente eliminado. Assim, a palavra frequente passa a ser frequente. Eliminação de acentos em ditongos. Acaba-se o acento nos ditongos ei, paroxítonos, assim, ideia vira ideia. O acento circunflexo, quando dois os ficam juntos, também some. Assim, vou vira vou, assim como enjoo, magou, abençoo. Cai o acento diferencial. Aquele acento que diferenciava palavras homônimas, ou seja, diferenciava e estabilizava cada classe. Assim, para, do verbo parar, vai ficar apenas para. Mudanças nos hífens. Sai a maioria dos hífens em palavras compostas. Assim, paraquedas vira paraquedas. Quando houver necessidade, será dobrada a consoante, assim, contra-regra vira contra-regra. Será mantido o hífen em palavras compostas cuja segunda palavra começa com H, como pré-história. Em substantivos compostos, cuja última letra da primeira palavra e a primeira letra da palavra são a mesma, será refeita a introdução do hífen. Assim, micro-ondas vira micro-ondas. Inclusão de letras. As letras antes suprimidas do alfabeto português, o K, Y e W, voltam, mas só valem para manter